Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Groundcast e nesse episódio falaremos sobre inovação e tecnologia. Para contextualizar um pouco vocês, o tema de hoje a gente vai falar muito mais sobre inovação, sobre os hypes, sobre o que é realidade, o que as empresas podem implementar no dia a dia. Para vocês terem noção, a OpenAI hoje ela tem um valor de mercado superior ao da General Motors, da Ford e da Boeing juntas. A Anthropic, por exemplo, que é concorrente da OpenAI, recebeu mais de 65 bilhões de investimento nos últimos meses e já tem um valuation que ultrapassou também o próprio valor da OpenAI. Então, assim, as maiores empresas do mundo estão anunciando que estão demitindo pessoas e substituindo com agentes de IA. Então, a pergunta que fica nesse momento é: será que isso é real? Será que é possível manter isso a médio e longo prazo? Ou seria uma bolha? Será que é o futuro? Ou seria uma combinação das duas coisas ao mesmo tempo? Então, para esse bate-papo, nós trouxemos aqui hoje o Alexandre Bernardes e o Pedro Beterga, que vão nos auxiliar então nesse bate-papo, para a gente poder entender um pouco mais, né, a partir da visão deles, com uma contribuição minha também, o que é hype e o que de fato a gente entende que seja possível implementar nos próximos anos. Alexandre, fica à vontade. Bom, olá pessoal, obrigado pela oportunidade. Ó, os temas são super relevantes, né? E aí, dentro, representando aqui a Software Expert, é uma empresa que está diretamente conectada com isso, suportando grandes outras empresas nesse processo de transformação e inclusão de IA dentro da sua pauta, dentro da sua estratégia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de como incorporar essas tecnologias dentro de empresas talvez mais consolidadas no mercado aí. Obrigado pelo convite também, Cristiano. Obrigado, Alexandre, por estar aqui com a gente. O meu papel, eu trabalho na área educacional, né? Já tive uma empresa de tecnologia também. Depois que a gente fez a saída, eu foquei no ensino. Hoje eu atuo no Einstein, no Intel, na FGV e na SPM, trabalhando um pouco com esses temas, né? Ou seja, o potencial também da transformação digital que envolve hoje a IA, nas empresas, como é que isso pode gerar, por exemplo, essa riqueza que a gente vai discutir aqui, e as transformações no trabalho, que eu acho que é um tema que, de alguma maneira, a gente vai circular nesse podcast. Legal. Pessoal, então acho que eu queria começar justamente por esse ponto do valuation das empresas, né? A gente estava conversando anteriormente aqui, trago esse ponto agora. O que de fato é real e o que de fato é mais uma especulação do que as empresas de fato podem entregar, né? Então, quando a gente pega o exemplo da OpenAI e Anthropic, que estão com um valuation próximo de 1 trilhão, mas elas ainda não estão dando lucro. Então, por que esse valuation é tão alto? Qual a visão de vocês sobre isso? Por Quer favor. começar? Não, eu acredito que é, tem uma parte que é expectativa, mas é uma expectativa baseada em uma teoria, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente observa é que a IA ela abriu uma porta aí para uma nova economia, como foi, por exemplo, a energia elétrica, né? Como foi o desenvolvimento da máquina a vapor e assim por diante. Então, é, essas empresas que a gente está falando, a Anthropic, OpenAI, a SpaceX, né, que são as mais recentes agora com valuations, né, que somados devem estar por volta de 4 trilhões, elas basicamente se comportam, né, e, enfim, como empresas que são as principais desse setor atualmente, né? Então, existe um potencial bolha, né? Acho que a pergunta é um pouco nessa linha também. Existe muita coisa que ainda é promessa, né? Se a Uhum. promessa de fato se concretizar, a gente não tem bolha, né? No sentido que eles vão gerar muito valor, né? Um TAM aí, um mercado estimado, né? Que estava no valuation aí nos prognósticos da SpaceX de 23 trilhões de dólares, né? Ou seja, é um mercado, praticamente todo o que existe de inteligência hoje no mercado, de potencial atuação da IA é gigantesco. Agora, como é que eu faço para atingir isso, de fato gerar esse valor? Né? Então esse é um ponto de atenção, talvez, né? E, e eles estão trabalhando nisso. Acho que de fato existem camadas da IA, né? Existe aquela camada inicial para dar suporte a tudo isso, que são os data centers, né? Que são também os modelos, as empresas que vão gerar, né, enfim, as soluções com isso. Algumas delas, de fato, talvez estejam super valorizadas, né, principalmente as startups que utilizam a IA para gerar soluções para o mercado.
Mas essas que são as que geram os modelos, no caso da SpaceX, que tem também potencial aí de exploração espacial para os data centers orbitais e outras soluções que são mais complexas, talvez exista um valor aí que a gente não consegue estimar, né? E por isso que fica tão alto nesse momento, né? Legal, Pedro. Alexandre, quero que você faça a sua contribuição também, mas eu trago uma informação a mais, pegando o gancho no que o Pedro falou, que eu vi uma entrevista um tempos atrás do Sam Altman, né, o CEO da OpenAI, e ele falou que ele imaginava um futuro em que a inteligência artificial fosse consumida como energia elétrica, como água. Se tivesse um medidor, você fosse consumido durante o dia. Então, somando essa frase aí, dê sua contribuição também, Alexandre. Boa. Vou tentar conectar todos os pontos, até porque a gente está falando, né, e aí quando a gente fala de inovação, e pegando só do horizonte H1, H2, H3, aqui é muito mais uma expectativa sobre o H3 aqui. O que a gente está desenvolvendo hoje, que a gente tem, claro, um lastro que nos faz acreditar que é aquilo. Mas, ao mesmo tempo, essa expectativa que o mercado tem sobre um resultado, sobre uma economia, um receita, uma riqueza gerada sobre aquilo. Se a gente falasse, talvez, 10 anos atrás da SpaceX, né, que é a brincadeira que o foguete dá ré, talvez todo mundo duvidaria disso, né? E aí eu acho que tem um grande papel da liderança aqui, né, do Elon Musk, que conseguem realmente criar uma visão e mobilizar pessoas para aquela visão. Talvez explorar Marte, talvez seja algo utópico, não sei. Já não duvido mais disso. Então, por ele conseguir criar esse lastro, nessa expectativa da possibilidade, o valuation também caminha e suporta essa expectativa dele. Claro que há alguns mercados mais conservadores que estão olhando para o H1, estão olhando para o resultado a curto prazo, estão olhando tal. Tem uns mercados mais de expectativa futura, que estão olhando para o H3, que como que vai ser? Eu entendo também que a inteligência artificial, conectando com esse ponto, ela vai ser um serviço que já está permeando a sociedade. Se a gente olhar redes sociais, tem muitos aplicativos, muitas funções que a gente já está vivendo e talvez naturalmente a gente não percebe que tem uma IA por ali, sim ou não, e a gente já consome isso. Então, eu acredito que ele vai ser, novamente, talvez trazendo um pouco mais recente, a internet, no anos 2000, Exato. nós vivemos por isso, né? No anos 2000 ali, a bolha, tudo vai mudar e tal. Eu nasci depois disso, tá, ok, Alexandre? com certeza tu é mais novo. Mas a gente viveu aquilo assim, eu né, sou na área de tecnologia, naquela época eu trabalhava com data center, suportes, todo mundo preocupado com o bug do milênio, e não aconteceu nada, entre aspas, né? Claro, deu bastante suporte, nem todas as tecnologias estavam preparadas para aquela virada, mas hoje está aí, está no meio de nós, todo mundo vivemos, todo mundo usa internet, e ninguém mais dá essa sensação de perda ou não. Só que eu também queria trazer, ainda para finalizar esse bloco, que ao mesmo tempo, há 5, 6 anos atrás, a gente falava de metaverso, a gente falava de blockchain, a gente falava de tecnologias que elas ainda existem, elas ainda são possíveis e factíveis, mas que a gente se distanciou de uma realidade. Então, ao mesmo tempo que tem toda essa expectativa, e aí eu ia fechar, mas agora eu coloquei, não. Por que num valuation, né, as empresas olham muito para o empreendedor, mais do que para a solução que ele está resolvendo? Claro que a solução vai determinar o tamanho de mercado, tudo, mas se o empreendedor for tão arrojado, né, que é superior, inclusive, ao mercado, o valuation cresce. Então, aí, novamente, a SpaceX tem um pouco do que é o produto dela, o mercado dela, mas tem muito do Elon Musk, que ele é o visionário, ele defende um negócio que muitas pessoas estão dizendo, não, olha, eu vou por causa do Musk, eu nem sei bem do que é o pessoal que faz aí. Enfim, é cheio de conexões e cheio de temas aí. Só para fechar o tema do valuation, então, vocês comprariam ou comprarão ações da Anthropic quando ela abriu no mercado, por exemplo? Boa pergunta, né? Vamos ver como é que vai estar super valorizado aí, né? Mas... se eu tivesse acesso no valor do IPO, eu compraria. Eu acho que se você olhar para o passado, as empresas que são base dessas transformações, né, tecnológicas da sociedade, geralmente todas elas ganharam valor desde o IPO até depois de 10 anos, por exemplo. Tem que entender também qual que é a sua lógica de investidor, né? Se for um investidor de curto prazo, talvez até assim você consiga ganhar, né? A gente viu aí pela própria SpaceX, né? Que teve o IPO, teve um pico, depois teve uma queda, mas enfim, se a gente for olhar no longo prazo, geralmente essas empresas que são essas que promovem de fato transformações, né? E não somente, vamos dizer assim, hypes, elas conseguem gerar uma certa valorização no longo prazo, né? Eu falo de longo prazo 5, 10 anos, então provavelmente vai dar certo.
né? Agora, se a aposta for errada também, a gente vai ter uma grande crise, né? Acho que esse que é o ponto que a gente tem que avaliar, né? Imagina, todo o dinheiro está escoando para isso, né? Tem Exato. muita gente interessada. Então, imagina se isso não dá certo. Para onde um pouco, acho que é um pouco diferente também do blockchain e de outras soluções como o metaverso, que apesar deles serem hypes e entrar na mídia, tudo, o ciclo de adoção deles foi um pouco diferente, né? Se a gente for olhar, hoje a OpenAI com o ChatGPT conseguiu 100 milhões de usuários, se eu não me engano, em 2 meses, né? Então foi muito rápido esse ciclo Sim. de adoção, né? Que é diferente, por exemplo, de blockchain, que se perguntar para qualquer pessoa na rua, ninguém deve saber direito o que é, né? Então é um ciclo que a gente observa desde, acho, talvez, a internet, né? Que foi uma coisa Talvez semelhante. né, agora eu brigo com engenheiro de obra pronta, né? Depois que aconteceu, a gente sabe dar palpite, né? Mas se tu olhar realmente para isso, talvez o que diferencia a internet e agora a IA de metaverso e tal, é que ambas, tanto a internet quanto a IA, ela parece muito mais acessíveis. Exato. Talvez são tecnologias que permeiam todos os negócios, todas as verticais, Sim. e todo o dia a dia. Talvez o metaverso e tal tinha talvez essa Tinha. intenção, mas ainda foi Tinha uma muito barreira restrito. Tinha uma tecnológica, barreira né? tecnológica. Então, e isso também automaticamente conecta com valuation, né? O quanto mais acessível, aumenta o tamanho de mercado, acessibilidade e valuation, né? De fato, a inteligência artificial hoje, ela é utilizada num espectro muito grande, desde uma pessoa que ainda utiliza como Google para fazer perguntas básicas, até um CTO, um CEO que usa como um assistente mesmo para auxiliá-lo a tomar as decisões, né? E a gente tem um exemplo positivo, por exemplo, que foi a OpenAI, que surgiu em 2015 e teve um crescimento de 140 e tantos por cento. Então, quem investiu lá atrás, no começo, teve um retorno extremamente expressivo. Né? Então, já tem um indicativo que talvez o IPO da Anthropic também seja algo positivo. Mas, seguindo adiante, eu tenho outro tópico, que é o seguinte: eu vejo com frequência na internet postagens, enfim, publicações, até pessoas querendo vender algumas coisas, falando, eu acabei com o meu time de SDRs, agora só uso inteligência artificial. E aí depois você olha lá o próprio LinkedIn daquela empresa com vagas abertas para SDR, né? E vários outros exemplos similares. Eu já estive algumas vezes no Vale do Silício e lá também o pessoal comenta muito assim de que essas funções básicas já vão acabar muito em breve. Lá no Vale do Silício, inclusive, eles falam que muito em breve deverá haver alguma espécie de renda universal, porque a inteligência artificial mais robótica, enfim, tomariam conta da maioria das atividades e o ser humano não teria mais muita função. Essa é uma visão Vale do Silício que está sempre alguns anos um pouco à frente. Trazendo para a nossa realidade, Brasil, o que vocês imaginam hoje como sendo talvez as primeiras profissões que pudessem de fato serem substituídas por inteligência artificial? Vocês imaginam algo nesse sentido no curto, médio ou longo prazo? Assim, falando um pouco da área educacional, né, que a gente já percebe alguns receios em termos de formações. A gente viu a China agora, né, fazendo uma reforma educacional, cortando algumas, enfim, áreas, né, de desenvolvimento e focando em outras para essa nova economia, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma falta de mão de obra qualificada. Talvez a IA seja até uma maneira de impulsionar a nossa produtividade, que a cada dia que passa fica até pior, às vezes, do que melhor, né? Então, eu vejo que talvez até ajude, na verdade, algumas pessoas a entrar no mercado de trabalho, né? A ter mais um braço de apoio ali, como qualquer outra ferramenta foi antes, né? Mas, de fato, algumas pessoas podem ser afetadas porque algumas funções, como tradutor, né? Vamos dar um exemplo claro, né, para ficar mais fácil para quem está ouvindo, né? O tradutor, eu usava uma pessoa para revisão. Hoje em dia eu coloco numa IA e praticamente na mesma hora sai. Até mesmo o desenvolvimento de algumas produções visuais, né? Perdão, Pedro. Pode Inclusive falar. tradução simultânea. Exato. Em eventos, tenho acompanhado isso, que tem um telão traduzindo momentaneamente. Aí tem a parte também de desenvolvimento de conteúdo, né? O conteúdo, não esse tipo de conteúdo, mas o conteúdo que a gente fala, por exemplo, artes para redes sociais, que antigamente você dependia de alguém para fazer, hoje você faz com IA, né? E muito rapidamente, com um resultado muito bom. Lá no Vale do Silício, a gente já vê também até algumas coisas que são mais complexas, por exemplo, a parte de direção, né? Então, o motorista, daqui a pouco, imagina,
ou quantas pessoas que podem ser afetadas aqui no Brasil se essa indústria, né, em alguns anos chegar aqui também. Então, assim, de fato, eu vejo que hoje a gente está numa fase de adoção mais individual, né? Por isso que talvez esse caso que você comentou pode ser meio espuma, né? O cara fez ali para chamar atenção. Mas se você colocar, né, se você revisar os processos e começar a automatizar esses processos, provavelmente quem fazia parte, né, de algumas tarefas envolvidas ali, ou vai ficar com mais tempo e procurar outras funções, ou pode sim ser substituído, né? Então é algo que a gente vai observar ao longo do tempo, né? Também tem um dilema nisso, né, que algumas empresas que demitiram nesse primeiro momento são empresas que investem em IA. Né? A gente está falando de Meta, empresas que têm, né, isso como sendo a maneira de captar investimento. Elas têm um interesse, de fato, em mostrar que está funcionando, embora discurso. Talvez nos bastidores nem esteja, né, Pedro? Porque a IA só tem esse valuation todo que a gente está falando se ela de fato gera produtividade nas empresas. Perfeito. Se for fazer videozinho, essas coisas, aí vai ser uma bolha gigantesca, né? Então é isso, assim, se isso for concreto, a gente tem valuations reais, senão a gente vai ter uma bolha e, consequentemente, a mudança social vai ser muito pequena, né? Conectando os dois, né, o valuation com base na expectativa. Se realmente a gente trabalhar em cima dessa expectativa do potencial da IA, que é diretamente ligado à eficiência dos negócios, né, produtividade, realmente vai ter muitas profissões que vão ser revisadas, rediscutidas, talvez eliminadas. Mas, novamente, assim, eu vejo isso como natural, olhando para a humanidade, olhando para as outras transformações, tanto energia, talvez tinham funções que antes, né, dos equipamentos, máquinas existiam e deixaram de existir. Internet, na internet tinha antes era papéis impressos e todos folhetos, né, a lista amarela, não sei se algum vai lembrar disso, mas infelizmente lembro. Isso, tinha todo um mercado em cima disso. Revista impressa, né? Revista impressa, jornal, e foi totalmente digitalizado, pode-se dizer, esse mercado. Então a gente vai ter o mesmo processo na minha leitura com a IA, e por isso ela tem essa alta expectativa, porque ela tem um grande potencial de gerar eficiência nas economias e gerar riqueza no mercado atual. Isso posto, as profissões vão ter que ser revistas, as competências vão ter que ser revistas. Então, atividades que são mais manuais, né? Lembrando agora, só pegando um breve conceito da IA, a IA trabalha em cima de dados que são padronizados, que têm processos organizados. Então, tudo aquilo que segue um conhecimento dado, que tem um dado estruturado, que tem um processo estruturado, ele possivelmente vai ser substituído por uma IA. E aí tem um detalhe também, uma provocação aqui, que é o seguinte, as empresas que eventualmente não têm os dados estruturados para que possam utilizar uma IA, elas naturalmente ficarão para trás por conta de falta de competitividade, falta de eficiência também, né? Ô, Cris, isso aqui, agora conectando com o meu mercado, porque isso, exato, porque assim, a gente fala muito, e eu escuto diretamente, assim, de, não, vamos usar IA. E eu pergunto, mas como é que é o teu negócio? Como é que é o teu processo de negócio? As pessoas não sabem explicar. Então, assim, tem que lembrar que a base, aí, né, o professor aqui nos ajuda, a IA ela é um algoritmo, é uma regra estatística em cima de uma estrutura de dados. Então, para você pensar assim, não, vou usar IA na minha estrutura, na minha empresa para gerar eficiência, começa olhando o teu processo, como é que estão esses dados estruturados, para daí você realmente gerar modelos e estruturas que podem gerar eficiência. Só a gente cuidar para a gente não desassociar as coisas, porque senão realmente vira um buzzword e aí tá todo mundo querendo botar metaverso para tudo e no fim não sabe nem como usar. Então tem um gap muito grande. Talvez eu até diria, Cris, que a diferença entre o valuation, a expectativa e a realidade está muito mais na falta de conhecimento de como utilizar aquela tecnologia no dia a dia. Eu vejo que há um caminho plausível, né? Obviamente, assim, para as empresas que já têm os processos mais ou menos organizados e que podem, com um agente de IA aliado a uma pessoa sênior, fazer com que essa pessoa sênior tenha mais produtividade e, eventualmente, possa ser desnecessária a contratação de um júnior, por exemplo, né? A própria Netflix faz isso nos Estados Unidos. Eles têm pagam um salário muito bom para profissionais sêniors. Então, eles não focam no profissional júnior porque eles querem alguém com alto rendimento e pagam muito bem por isso. E aí, se um cara desse conseguir, com um agente de IA, ser mais eficiente, aí é a combinação perfeita dos dois mundos, né? Eu trago só também um exemplo aleatório. Quando eu fiz uma especialização em inteligência artificial em 2020, nós tínhamos uma interação em que as empresas levavam demandas para nós desenvolvermos as soluções com inteligência artificial.
E um dos cases, uma das empresas trouxe um HD externo com dezenas de dados em planilhas Excel para que a gente pudesse analisar e entregar uma solução para eles. Obviamente, esse projeto específico não deu certo, né? O ponto principal que a gente sugeriu lá atrás fosse que eles minimamente tivessem uma governança para organizar todos esses dados e aí criassem lá um data lake, enfim, para depois pudesse retomar o ponto da IA, porque daquela forma a coisa não ia funcionar. Então, acho que no meu entendimento, mas aqui o negócio é para debate mesmo. Entendo que tem muitas empresas que querem seguir o caminho da IA, mas não estão preparadas para isso. Tem que voltar 2, 3 casas atrás e minimamente organizar a sua gestão de dados para daí conseguir dar o mínimo passo. Né? Sem isso não será possível. Mas demora mesmo, né? Se for olhar também a internet, demorou a TI, né? 20 anos, entre a criação até mesmo o resultado, né? No mundo empresarial. Isso é uma distância, porque de fato você tem que remodelar os processos, né? Não é somente colocar uma máquina que agora funciona diferente, porque se o processo não estiver diferente, ela não vai gerar resultado sozinha, né? Então isso vai acontecer com o tempo. Existe a questão da paciência, né? Os investidores são um pouco impacientes hoje em dia, né? Todo mundo quer resultado no curto prazo e talvez essas empresas que a gente fala, né, que são as que estão desenvolvendo essas soluções, tem que de fato mostrar os exemplos. Né? Como é que eu estou gerando esse resultado e não somente colocar uma notícia no mercado aí, né? Porque depois, enfim, isso gera uma certa aflição nas pessoas, todo mundo fica pensando, nossa, qual que é o meu futuro no trabalho? A gente vê os jovens, né? Esses dias teve uma palestra em uma faculdade que foi, acho que foi o fundador do Google, né, dar uma palestra para eles na formatura deles, e ele comentou sobre IA e o pessoal Acho que vaiou, foi em né? Stanford. Exato. Então isso mostra um pouco de como que essa nova geração está um pouco assustada com toda essa transformação, né? Porque, de fato, você até comentou da renda universal, mas isso está um pouco distante, né? A gente viu na Coreia do Sul recentemente o governo falando que vai pegar uma parte, talvez, né, da receita dessas empresas de IA, né, para tentar criar aí uma divisão um pouco melhor dessa riqueza. Mas acho que a gente vai ter um período de conflito aí no A própria curto, China né? proibiu a demissão associada à Exato. aplicação e uso de IA. Então, assim, Uhum. o mercado está se autorregulando, falando, porque as regras não estão muito claras. Não tão A gente muito está claras. vivendo muito recente isso. Né? E teve empresas, inclusive, que utilizaram a IA como bode expiatório, né? Já queriam demitir mesmo, fazer um layoff e utilizaram isso como aí, a IA que estamos colocando aqui. Isso, né? Isso gera até um lado positivo, talvez, para a empresa que falar que está demitindo porque não está dando resultado, né? Exato. Uma outra coisa, não me recordo o nome agora, mas eu vi também a notícia esses dias de que já existe o que chamam de One Person Unicorn, né? Uma unicórnio que somente uma pessoa utilizando vários agentes inteligentes conseguiu ter um valuation de 1 bilhão. Ok, eu imagino que na minha percepção, discordem se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu imagino que possa haver mais algumas empresas, mas talvez esse não seja o modelo, não é algo que seja facilmente replicável. E aí a pergunta, mas já podem começar discordando, fiquem à vontade, qual seria o modelo de empresa que vocês imaginam que será predominante, sei lá, daqui a 5 anos, por exemplo, né, em termos de eficiência e interação entre pessoas, agentes inteligentes ou mesmo robôs humanoides? Acho que algumas métricas vão mudar um pouco, né? Hoje, quando você vê uma empresa crescendo, aí você olha pelo LinkedIn lá, né? A métrica de contratação, fala, pô, a empresa está voando. Talvez essa seja uma métrica que no futuro não seja tão valorizada, né? Uma empresa que consiga gerar mais valor por funcionário pode ser algo que as pessoas olhem com mais atenção agora, até para investimento, né? Porque antigamente você captava e uma das primeiras coisas que você fazia era contratar gente, né? Fazer um monte de barulho no mercado. Hoje, talvez você focar um pouco mais nessa eficiência, né? Então, o que eu consigo automatizar de fato, já nascer com esse desculpa a palavra, mindset mesmo, né? Então, olhar ali o que eu poderia evitar uma contratação do que lá na frente começar a demitir, né? Talvez isso pode ser um caminho, né? Agora, esse caso aí foi até o New York Times que publicou, né? De um cara que fez a primeira empresa aí, unicórnio e tal, com uma pessoa só. Eu acho que tem um pouco de mídia também, né? Todo mundo quer chamar atenção e mostrar que isso já é possível. Talvez sim, você consiga criar aí, por exemplo,
conteúdo, coisas que antigamente demandavam uma equipe gigantesca com mais facilidade, né? Mas as empresas ainda precisam de pessoas, né? Você precisa de pessoas para criar também produtos legais, criar estratégia, né? Não é somente criar o processo ali, né? Acho que existem outras camadas aí que eu não vejo. Acho que isso aí, talvez alguns 20 anos para frente a gente consiga, mas não é uma coisa de curtíssimo prazo. Essa é a minha visão, tá? E agora eu vou começar a gerar polêmica. Eu discordo um pouco, mas... Ótimo essa Agora, ideia. porque assim, ó, na minha leitura, só voltando ao conceito do que é IA, do que é baseado em estrutura de dados, então, quanto mais tu depender de uma tecnologia tal, mais replicável ou copiável Exato. tu vai ser. Porque se uma pessoa tem acesso a montar toda uma estrutura baseada nisso, a outra pessoa também tem acesso. Então, parece meio buzzword também, que o diferencial está nas pessoas, mas é isso. Então, eu acredito que os negócios que conseguirem gerar eficiência em cima de IA, mas trazer a personalização, a diferenciação com as pessoas, por quê? Porque o que as pessoas deveriam, e aí pensando em profissões, pensando em competências, o Jensen da NVIDIA falou isso, ele falou assim, o que é inteligência? Ele começou a discutir, que não é a capacidade de resolver problemas que já tem um histórico e que uma IA pode fazer. É tomada de decisões ou fazer coisas diferentes que a IA não tem dados para poder repetir ou fazer algo similar. Exato. Então, questões como arte, cultura, eu acho que serão cada vez mais valorizados. Então, são negócios que serão cada vez mais valorizados por Criatividade. criatividade, não tem como replicar, porque tu não tem histórico. Então, a empresa que conseguir, na minha leitura, fazer o básico bem feito, Isso. automação, processo, eficiência, e trazer esse diferencial humano, porque eu vou trazer um contraponto aqui, né? Talvez aqui antes, sei lá, 2019, ninguém pensava que poderia existir uma pandemia, e durante a pandemia, eu acho que após o primeiro ano, todo mundo falou, não vai ter mais trabalho presencial. Então a humanidade ela não conseguiu vamos dizer assim, se adaptar a esse novo comportamento. Exato. E a gente vê um movimento totalmente contrário, todo mundo voltando para o presencial, porque as relações humanas têm muito ainda valor. Então eu acho que a humanidade como um todo ela vai aprender nesse meio. Eu entendo, mas e concordo que tem tudo uma estratégia, uma expectativa de valuation, tem um mercado movimentado, então como que é um termo que está muito hypado, muito em alta, todo mundo quer botar dinheiro em alguma coisa para surfar a onda. Mas eu entendo que cada vez mais competências que estão para além de uma IA, que não seriam substituídas, elas serão valorizadas não só no mercado, mas como dentro das empresas. Então, a empresa que conseguir pega um restaurante, pega algo nesse sentido, automatizar a sua cozinha, fazer tal, mas que tiver um toque de um chefe, alguém que vai fazer uma experiência, degustar um prato diferente, ela vai continuar tendo um diferencial competitivo muito maior do que aquela que faz o McDonald's robotizado sem pessoas. Porque aquilo tu consegue fazer o McDonald's 1, depois copiar o McDonald's 2 e ele vai perder diferencial. E até um risco também, né? Porque a gente está criando uma economia, se isso tudo for verdade, baseado em empresas americanas, né? Que a gente sabe que pode cortar esse cabo aí a qualquer momento. Isso também é boa. Né? Então, assim, eu vejo que, enfim, hoje a gente já tem essa dependência, né? Mas esse risco só está aumentando. Né? Porque a gente viu recentemente que teve um modelo, né, da Anthropic que o governo americano proibiu, né? Então é um pouco dessa atenção que a gente tem que tomar agora, porque hoje se eu crio um negócio que depende somente de IA, né, e não recebo uma atualização ou fico, né, com alguma dependência, até mesmo de custo, porque isso também tem custo, né? Acho que é um ponto que você pode até comentar melhor do que eu, que às vezes o custo pode ser até maior do que a mão de obra que você tem hoje, né? É o que temos visto em várias reportagens, justamente isso, né? Que o custo da IA ainda está maior do que o das pessoas que ela substituiu. Né? E aí é onde que eu gosto de fazer uma conexão, né? Dois pontos. Primeiro, essa empresa, o quanto ela é dependente talvez de um modelo de IA. E digamos que essa empresa, ao qual ela é dependente, digamos que a tecnologia dela é baseada, sei lá, OpenAI, e a OpenAI muda o modelo de precificação, muda o modelo, as regras de negócio. Acabou a empresa. A gente já viu várias startups que criaram negócios lindos que depois a própria LLM, a OpenAI, incorporou aquela solução como nativa. Acabou a empresa. Conectando outra questão, como eu gosto geralmente de apresentar para as empresas numa jornada de implementação de IA, que aí conecta um pouquinho com a questão de custo que você está falando. Olha, primeiro desenha o teu processo.
entende aonde está o custo do teu processo. Tem uma determinada atividade, processo de compras, qualquer processo de venda, algumas partes daquele processo, aquelas caixinhas, pensando no fluxograma, tem um custo demasiado para talvez ter uma pessoa que vale incluir uma tecnologia. Mas essa tecnologia pode ser uma integração, uma automação, uma ferramenta pronta, não necessariamente precisa ser uma IA. Exato. Em alguns casos, aquela caixinha, se tu botar IA, vai custar mais caro que um ser humano. Então, cuidar para a gente, eu acho que o híbrido e o modelo, aí a maturidade do mercado, ele vai dizer certinho. Então, dentro de um processo, e aí tem um termo que a gente vem usando muito também, que é o Phygital, que é essa integração, modelo híbrido, entre ter a personalização onde que ela é válida, onde tem esse, né, tem um valor, a automação onde é necessária, e aí e a gente vai equilibrar isso. Então, assim, quando surgiu a internet, vamos ter agora a internet, todo mundo vende só por site? Não. Quanto tempo demorou para o e-commerce, de fato, né? E-commerce. E aí a gente viu também um boom na pandemia de e-commerce, viu uma retração do varejo como um todo. Então, assim, eu acho que o mercado ainda vai se equilibrar daqui, eu acho que os próximos 10 anos a gente vai ver muita coisa legal aí. Legal. E aí, sobre essa última pergunta, bom, então, pelo menos estamos chegando num consenso de que o futuro seria uma combinação humanos mais agentes trabalhando, enfim. Quem seria o protagonista? O humano com o apoio de um agente ou um agente tomando as decisões e um humano só trazendo o que ele tem de informação? Pergunto isso porque já vi mais de um exemplo de pessoas falarem, desenvolvi uma solução aqui com Vibe Coding, com Lovable, com Replit, enfim, junto com um agente para vender algum produto, e o agente já conectou com uma empresa na China para poder fazer a cotação e já trazer o produto para cá, e com o agente tomando decisões, né? E aí, então essa é a pergunta. O que vocês imaginam? Quem seria o protagonista dessa história de um Brasil ou, enfim, de um mundo daqui a 5 anos? Eu acho que tem sempre uma supervisão humana, né? Eu falo pela questão da educação. Então, criei um sistema, uma faculdade que eu trabalho, criei um sistema que faz a correção. Aí, aparentemente funciona, mas quando você vai colocar na prática, não funciona. Então, por quê? Ele gera uma solução, só que se você não tiver uma supervisão, provavelmente vai ter um erro, porque quem criou não era o especialista, talvez, naquele tema, tá? Então é um pouco disso. Eu acho que existem alguns mitos aí também, né, da pessoa querer mostrar uma certa eficiência, querer criar uma solução baseada em A, só que às vezes isso pode incomodar o cliente, né? Eu falo, por exemplo, até em experiência de banco. Então, esses dias eu tive uma questão com o banco, liguei, aí você fica naquele atendimento digital, né, que é péssimo, que a princípio eles falam que é super funcional, né? Aí você fica estressado, né? Perdendo a paciência ao ponto de dar churn no banco, e aí só resolve quando entra um ser humano. Perfeito. Então existem algumas coisas que, de fato, eu acho que vai ser um caminho híbrido, né, para quando houver decisão, né, que é mais importante, vai ter que colocar uma interface, né, humana, como já existe hoje, tá? Agora, processos que, como a gente tinha comentado, que é muito repetitivo, que não tem risco, né? Não tem risco de ter variação, ou seja, por exemplo, sei lá, fazer uma reserva de hotel, coisa do tipo, talvez a gente consiga fazer, né, com uma certa automação mais fácil. A gente está percebendo, né, o próprio OpenAI foi que vai criar agora um super app, né, que vai criar outras experiências dentro do ChatGPT. Talvez isso seja legal, né? Isso já existe na China, né? Não é uma coisa super nova. Talvez para cá, para o Ocidente, seja novo, mas lá existe e funciona super bem. Então, eu acho que o caminho é um pouco nessa linha, sabe? Usar a IA para criar experiências que a gente não tem ainda, sejam mais integradas, né? Que eu pague ali no aplicativo para comprar uma passagem, já está integrado com o meu banco, alguma coisa assim, do que de fato tirar todos os seres humanos de todos os processos, né? Acho que alguns processos, por exemplo, eu falo experiência em hospital, né? Ainda você vai querer um médico que vai te dar, né, o seu diagnóstico, né, e não apareça uma coisa lá no seu aplicativo, talvez, né? Então tem algumas coisas que são até sensíveis, né? Um advogado para te defender e não uma máquina, né? Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente tem que pensar um pouco melhor. Deixa eu só fazer um comentário, já passo para você, Alexandre, mas sobre ligar para banco, eu adotei uma estratégia banco, TV, internet e telefone.
quando eu ligo, eu já tento selecionar as opções que chegam no agente humano para evitar Exato. toda aquela história, porque eu ligo para É muito ruim. a empresa de telefone, a primeira mensagem que vem é, se você quiser adicionar créditos no seu telefone, aperte o número tal, e eu sou pós-pago. Uhum. Nem para filtrar isso a empresa consegue. Sim. Então, às vezes, eu vou na opção lá de cancelar, por exemplo, que automaticamente chega mais próximo de Sim. um agente humano para daí poder ter a interação, né? Então, acho que, de fato, tem algumas dessas coisas que ainda tem um caminho para trilhar, mas, Alexandre, dá o seu Cris, comentário mas também. conectando novamente, assim, pega esse exemplo, né? Então a gente Aplicou uma automação, pode ter IA ou não, Uhum. nesse atendimento. Só que, tu vê, ao mesmo tempo que a gente começou a implementar esse processo, que eles chamam de humanizado, digitalizado, a gente está mudando o nosso comportamento. A gente não quer mais isso. Então, tu vê que, trazendo a resposta para ti, o protagonista sempre vai ser o humano, sempre vai ser a pessoa. Porque a tecnologia é para atender o ser humano. Ele é o protagonista. A gente está automatizando, é para ser mais fácil, para ti ter mais tempo para ti, para ter mais qualidade de vida. Então, esse é o protagonista. Então, e conforme, novamente eu falei antes sobre a questão da pandemia, do remoto, o comportamento do humano ele vai se adaptando. Então, a brincadeira do ovo a galinha, o que vem primeiro e o que influencia em quem. Então, a tecnologia implantada, e aí a gente até estudos de educação, as redes sociais que surgiram estão influenciando muito o comportamento. A IA vai influenciar o comportamento. E essa mudança de comportamento, os jovens, a gente já percebe, né, tem vários estudos sobre isso, que eles têm uma percepção de mundo diferente. Então, eles fazem tomadas de decisões sobre produtos e serviços diferentes do que nós fazíamos. Pô, como é que a tecnologia vai se adaptar? Lembrando, o IA é baseado em dados históricos. Então, o comportamento é novo, a IA não sabe trabalhar com um comportamento que ela não tem dado histórico, porque isso é novo. Faz uma previsão, e tem chance de errar. E automaticamente, aí vai para estatística, assim, É. todo mundo na prova vai botar a letra A. Pô, Exato. mas teve o Joãozinho lá que criou a letra E, explicou descritivo. A IA não está preparada para isso. É isso aí. Então, assim, sempre vai ter que ter uma supervisão humana. O protagonista é o humano. E eu entendo que a gente vai se adaptando nisso, né? Então, a gente tem comportamentos que mudaram com o telefone, que mudaram com a internet. E aí a gente vai se adaptando. É uma constante evolução, é dessa forma que eu vejo. Legal, pessoal. Outro ponto, então. Bom, a gente está vendo toda essa evolução de IA juntamente com robôs humanoides, enfim. Toda vez que eu vou a alguma feira lá fora, eu vejo robô que joga tênis, robô que dobra roupa, robô que faz drink, das mais variadas atividades, né? E a China está muito, muito forte no desenvolvimento de robôs humanoides. E aí eu queria saber, então, com essa combinação, né, de robôs mais inteligência artificial, eu queria saber do entendimento de vocês se essa primeira onda já chegou no Brasil, dessa utilização de todo esse arsenal tecnológico, ou se e qual seria o que o empresário, e obviamente não só o pessoal de tecnologia, mas também indústria, poderiam se preparar para a chegada dessa nova onda. A gente viu hoje, né, uma greve na Coreia, Exato. na Coreia do Sul, né, a primeira greve contra robôs. No caso das fábricas, a Samsung, se não me engano. Então, existe esse risco, né? Algumas tarefas que a gente está falando aqui, digitais, que a gente vai colocar na IA, também no mundo real, por exemplo, construção de um carro, algum veículo, né? Você consegue automatizar. Isso já acontece, já é realidade, né, Pedro? Já é realidade. Então, algumas funções, novamente, tendo que ser repensadas, né? Isso não vai deixar de existir. Eu acho que, de fato, como a gente estava comentando aqui no começo, né? Aquele cara que acendia a lamparina lá, quando surgiu a energia elétrica, ele desapareceu. Foi fazer outra coisa, né? Talvez esse cara que montava o carro também vai ter que olhar para o mercado. O problema é a velocidade, né? Porque se isso for muito rápido, a gente não vai ter condições de talvez recapacitar essa pessoa para o mercado. Por isso que a ideia da renda universal, né? Porque antigamente essas mudanças eram mais lentas, né? Então você tinha um intervalo entre a inovação e de fato a transformação, né? Então se isso for um impacto, né, muito punk, assim, por exemplo, sei lá, indústria automotiva, né? Se a gente tiver aí os carros, né, sendo guiados sem ser humanos, aí como é que eu faço com toda essa galera que está na Uber? Né? Então,
é um pouco mais de atenção. Sobre isso se tornar realidade ou não no mercado brasileiro, eu acho que existe um pouco de distância ainda, né? Não vejo casos assim tão relevantes ainda na indústria nacional. Existe um investimento alto, né, no primeiro momento, e mais concentrado nas grandes, né, economias, né? Acho que primeiro vem aí uma camada Estados Unidos, Coreia, China, como você comentou, né, que eles têm o protagonismo de criação dessas coisas e também, né, é o mercado endereçável inicial, para depois a gente começar a ver isso talvez aqui na América do Sul, né? Mas uma hora chega, né? Então, assim, qual que vai ser essa hora, né? E como se preparar para isso também, porque uma coisa que vai ter é investimento, né? Talvez também uma tropicalização, né? Não sei se vai ser o mesmo robô, né? Enfim, a gente tem diversas questões aqui diferentes desses países, então é algo muito que apareceu com software no início lá, né? Primeiro a indústria americana, aí depois vai trazendo para cá também, né, as soluções com alguns ajustes e, enfim, aí tem que olhar também, né, toda essa questão trabalhista, né, como é que o país está preparado ou não para isso, né? A gente ainda é um país que depende de muitas funções básicas, né, não tão intelectualmente avançadas, então como é que isso impacta grande parte da economia? Então, são discussões que a gente vai ver no futuro, talvez, né? Um exemplo muito claro disso, né, Pedro, é que até hoje os postos de combustível no Brasil ainda têm frentistas por conta de um próprio lobby, uma força muito grande dos sindicatos para Sim. evitar que houvesse a possibilidade de você mesmo encher o tanque do seu carro, né? Esses dias eu fui fazer uma entrevista pro Estadão falando de uma padaria Vila Grano aqui em São Paulo, que eles colocaram uns robozinhos Para entregar, para né? entregar. Aí eu fui lá testar, né? Mas ele entrega, né? Ele não tira Uhum. pedido, é uma experiência muito simplificada, né? Mas ele gastou uma grana, acho que cada robozinho ali é mais de 100 mil, uma coisa assim. Mas a justificativa do dono é que ele não tem mão de obra. E de fato, se você for olhar no comércio, né, local, tem muitos supermercados com lista de pessoas para contratar Sim. e não consegue, né? Então esse é um dilema também, né? Que apesar de toda essa tecnologia, ainda está faltando mão de obra, né? Sabe que tem uma pessoa que eu conheci um tempo atrás, ele trouxe uma visão muito diferente e assim, agregadora para mim. Ele falou assim, olha, ainda bem que veio a nova geração para aceitar melhor a adesão e a inclusão de tecnologias no dia a dia no trabalho. Uhum. Porque eu sou de uma época onde que o trabalho tinha um valor Exato. significativo. A nova geração não tem essa percepção. Esse apego também, né? Isso. Para nós trabalhar é o que gera. Riqueza. A nova geração não tem essa percepção. Automaticamente possibilita, e ela não vai querer trabalhar na padaria. Uhum. Então possibilita que seja incluída tecnologias, robôs, por essa nova geração, talvez rediscutir o que é trabalho, Sim. dar espaço para isso e colocar isso em pauta. Tentando responder, Cris, assim, o que eu acho que eu acho que ainda está um pouco distante. Eu ainda acho que é um H3, se não um H4 para o Brasil. Exato. Okay? Mas, aí conectando com o nosso contexto aqui, o que a indústria brasileira, o comércio deveria estar fazendo? Deveria estar investindo em pesquisa e estar próximo dessas mudanças, porque vai mudar o mercado. Uhum. Não sabe necessariamente em que momento e como, mas o quanto mais próximo ou quanto antes puder iniciar experimentos como essa padaria, melhor. Porque tu vai saber daqui a pouco, custou 100, beleza, mas olha só, eu vi isso funciona, isso não funciona, isso aqui tal. Então, quanto antes as pessoas começarem a ter esse contato com a tecnologia e talvez desmistificar entre o que é hype, o que é prático, o que dá resultado, Testar. melhor. Então, usar todos os incentivos, todos os modelos, os formatos possíveis, e cada mercado tem um modelo, e eu entendo que isso que deveria ser uma ação da indústria. Quer dizer, não olhe o hype como se fosse só lá nos Estados Unidos, ou só lá, e que não vai te atingir, e talvez em algum momento tu vai decidir sobre isso, porque senão você já foi levado pela onda. Porque pode vir muita coisa importada com preço mais baixo, aí vai E- ter que criar imposto para Exato. segurar a indústria nacional mais ou menos. E você falou, né, Pedro, eu acho que um bom exemplo é justamente o exemplo dos carros autônomos, né, que nos Estados Unidos já é realidade, obviamente são 4 ou 5 cidades ali num perímetro bem restrito, mas já é uma realidade para que as grandes empresas, né, Waymo, Zoox, que estão trabalhando nisso, a própria Tesla, enfim, Uber, pensando numa solução para que depois possam expandir. Então já há um indicativo de que isso vai acontecer, isso não vai retroceder, né? O número de cidades está aumentando, os perímetros estão aumentando, então em breve isso vai chegar, vai ser extensível a mais países, e obviamente vai chegar no Brasil. E aí o indicativo é justamente isso, como que
a sociedade, enfim, as empresas, os empresários, pessoas, empregados podem se preparar para isso, né? E aí, combinando tudo isso, vai mais uma pergunta. Então, não dá para o empresário virar os olhos para isso. Essa mudança vai É acontecer. como a IA está sendo agora já, né? Como está sendo, né? Quais seriam os primeiros passos hoje que o empresário poderia dar, tanto tecnologia ou mesmo de um ambiente mais fabril, poderia dar em direção a este caminho, para acompanhar o que está acontecendo, né? Para que ele talvez não suba demais no hype, mas também não seja deixado para trás. Acho que o primeiro caminho é o conhecimento, né? Olhar o que já está acontecendo. Muita gente desconhece, né? Não faz ideia do que a indústria já pode fazer em países como a gente comentou aqui. Então, visitar, conhecer um pouco dessas operações, ver o que a gente poderia testar, né, como ele comentou aqui, num nível mais baixo de investimento. Outra coisa relacionada um pouco mais à IA, né, é a capacitação da mão de obra também. Né? Tem muitas pessoas que não têm acesso, não têm dinheiro para pagar, né, uma ferramenta como essa. Então, daqui a pouco a gente vai ter, né, aquele cara que não sabe falar, né, porque não teve educação primária, mas não sabe usar uma IA também. Então, isso é um ponto preocupante. Porque aí essa margem de pessoas que vai ficar fora da economia aumenta e isso é um risco, né, para o país de maneira geral. Então, o empresário, se ele puder ajudar, né, juntamente com o governo, seria importante ter essas capacitações para as pessoas não ficarem fora dessa economia que está surgindo, tá? Então, eu iria um pouco nesse caminho aí. Não vejo como discordar. É conhecimento. Assim, é o primeiro. Talvez primeiro ter uma atitude de mergulhar nisso, assim, né? De buscar informação, né? Não ficar passivo nesse processo, porque eu acho que pode ser tarde quando a pessoa acordar. Então, ela buscar informações, ler conteúdos, viajar, ir para feiras, sabe? Estar aberto a entender o que está acontecendo. Isso facilita muito, porque ela vai poder entender os momentos certos de talvez tomar decisão, de incluir tecnologia, análise. Então, o quanto mais próximo ela tiver, mais contato com isso, se ela conseguir estruturar uma área de inovação, ótimo. Se ela conseguir estruturar, participar de eventos internacionais, ótimo. Mas se não, mantém-se atualizado com conteúdo disponível na internet, lendo e escutando conteúdos como esse, que possa talvez dar alguns insights e alguns movimentos no mercado. Normalmente, a gente já passou por isso várias vezes, né, como humanidade. Então, havia muitas críticas em qualquer das revoluções que a gente viveu, com receios, e a gente superou isso e vamos superar essa. Agora, se você vai estar surfando e aproveitando o momento, eu acho que é o time de você estar conectado e mais próximo do conhecimento. Criar riqueza com isso. Perfeito. Né? Vocês abriram a caixa de Pandora, eu vou aproveitar agora também, sobre educação. Hoje, obviamente, um curso de graduação regular dura 4 a 5 anos, se a pessoa fizer um mestrado mais 2, se fizer um doutorado mais 4, então dependendo de alguma especialização adicional, a pessoa pode chegar até 15 anos de formação científica para talvez depois começar no mercado de trabalho ou eventualmente fazer isso de forma paralela. A pergunta para vocês isso vai continuar existindo, isso continua sendo importante, ou é necessário que paralelamente comecem a surgir uma outra forma de educação que seja mais customizada, mais rápida, para que um colaborador, enfim, consiga ter uma capacitação e voltar e já atuar, implementar isso de maneira mais rápida no seu mercado, na sua atividade. O que vocês imaginam de como vai ser a educação daqui para frente? Olha, mestrado, doutorado, eu vejo que é uma escolha, né? Talvez seja impulsionada, os resultados disso podem ser até melhorados com a questão da IA, né? Então hoje um pesquisador ele demandava tempo fazendo análise de dados, coisa que ele está conseguindo com mais velocidade gerar esse resultado e até mesmo com mais qualidade, né? Então acho que esse é um ponto legal. Isso é uma questão assim, tem coisa na vida que demora, né? Então, por exemplo, para a pessoa ser um doutor e poder, né, trabalhar com pesquisas avançadas, não vai ser um aluno com 17 anos. Né? Então, eu não consigo pegar uma pessoa com 17 e com 19 anos ela virar um doutor, né, com todo o conhecimento que ela precisa absorver. A gente é um ser humano ainda. Né? Mesmo com a IA, a gente ainda precisa evoluir como
pessoa, tá? Então acho que isso aí vai se manter por muito tempo. Agora, sobre esse ponto que você comentou, eu acredito que seja a saída para a grande maioria das pessoas, porque doutorado e mestrado é para a minoria, né? Agora, como é que eu faço para essa pessoa que está aqui hoje na rua, trabalhando, né, em trabalhos que não são tão avançados assim de conhecimento, de fato se integrar nessa nova economia do conhecimento? É gerando formações mais rápidas, né? Seja o que era antigamente o ensino técnico, né? Que já gera bons resultados e que o Brasil não apostou tanto nisso. Tem até um certo preconceito, né? Do ensino técnico, que é Sim. algo extremamente importante. A gente vê na Alemanha como que isso gerou resultado, né? De fato, a gente colocar essa moçada que tem, não tem essa possibilidade de estudar por tanto tempo no mercado com conhecimento aplicável e no curto prazo, né? Porque se de fato demorar muito, esse conhecimento que ela tem em 4 anos, às vezes fica desatualizado, né? Então, eu acho que vai ser uma combinação. Tá? Não é que a graduação vai deixar de existir, mas a gente vai ter que focar em áreas que são mais aplicáveis para essa nova economia, talvez mudar alguns temas. Por exemplo, eu trabalho na área de administração, né? A administração está cada vez mais conectada com tecnologia, né? Uhum. É importante o administrador saber lidar com esse mundo novo, né? Então, essa mudança vai ser, de fato, algo que não vai ser daqui a 4 anos, já está acontecendo agora. Eu já reviso, né, todos os currículos para esse caminho, né? Agora, para quem não tem acesso à graduação, ou acha que a graduação é perda de tempo, né, por questões de ter que trazer a riqueza para casa por meio do trabalho rápido, o caminho seria fazer um curso de atualização, né, rápida ali também para você poder colocar o seu valor no mercado né, e trazer para sua casa um pouco de dinheiro. Então, esse seria, na minha visão, uma coisa que a gente podia incentivar como país, tá? E complementando isso, e sempre tentando conectar, ser humano, somos seres humanos e temos determinados comportamentos e fases e etapas de aprendizado. Exato. Então, acho que o que muda no mercado são as competências necessárias, mas eu vou dizer assim, ó, da minha formação, né, eu sou engenheiro da computação, o que o grande, né, o grande cerne da minha graduação foi a lógica, Isso. que eu utilizo até hoje. Uhum. Então, assim, com IA ou sem IA, eu consigo ter uma análise crítica sobre o que ela me traz, que é da formação da minha graduação. Uhum. Então, talvez menos sobre o conteúdo e mais sobre a competência que aquela graduação te desenvolve. Legal. E competência é uma mudança de comportamento, de percepção de mundo que tem tempo para ser aprendido. Você não aprende uma nova competência. Ah, não, vou falar em público. É uma competência. Ah, tá. Eu fiz uma vez, vi um vídeo no YouTube e aprendi. Não é assim. Não é assim que Exato. funciona. Então você tem que mudar como a postura, entendimento, tom de voz. Isso levar tempo. Então, eu acredito que há uma necessidade, sim, de rediscussão do modelo de educação, mas a gente tem que lembrar que a educação ela é para formar padrões, comportamentos, modelos, enfim, competências e atitudes diferentes. E para isso leva tempo. Talvez a gente vá falar de competências diferentes. Como o Jensen mesmo falou, o que é inteligência hoje? Né? A inteligência é diferente do que talvez, ou será cada vez mais exigido, comportamentos diferentes e competências diferentes. Então, vai continuar existindo no meu modelo, no meu pensar, talvez com modelos diferentes, com propostas diferentes, né? E aí, novamente, eu volto para a questão do home office e que está todo mundo vivido e do presencial. A gente tentou um modelo, não teve, volta para o outro e vai tentar e a gente vai se equilibrar dentro desse modelo. Tá? Legal. Tem uma frase que eu ouvi, tenho me apropriado, utilizado com mais frequência, não me recordo quem foi. Talvez tenha sido o André Souza, nosso diretor de tecnologia na Ground, que acho que foi ele que falou, que ele disse que as IAs estão mudando tanto, né, que a toda semana surge aquela frase essa é a melhor IA dos últimos tempos da última semana, parafraseando a música dos Titãs, né? Então, a toda semana surge um novo modelo que se diz ser o melhor. Sim. Então, como que a gente vai conseguir manter uma pessoa faça uma formação tradicional de 4 anos, sendo que a IA está mudando a cada semana? Então, de fato, vale muito mais a pena pensar nisso que você comentou, né, Alexandre, de uma graduação, uma formação que pense em geração de novas competências de mudança de comportamento, e não no conteúdo raso, como eventualmente algumas pessoas pensam, eventualmente até algumas universidades ou faculdades, enfim, pensam dessa forma, né? Exato. Uma provocação aqui agora, mudando um pouco, mas sempre no mesmo tópico. Vocês já tomaram alguma decisão de não contratar alguém
e fazer uma implementação de uma IA para aquela vaga? Já chegaram nesse ponto? Eu já pensei e já tomei decisões, né? Então, mas a decisão é um pouquinho diferente. A decisão é, eu tenho uma necessidade, enfim, eu vou numa IA e vejo qual é a melhor forma de fazer aquilo. E ver o quanto ela consegue resolver para mim. E geralmente eu faço dessa forma. A um determinado momento eu digo, não, ela vai até aqui, ela não vai conseguir resolver talvez esta parte. Aqui eu preciso de alguém. E aí a gente vai. Então eu faço, tento fazer, eu valido com ela, partindo por cima, inclusive ela me ajuda a desenvolver a descrição, as competências, como fazer a avaliação daquele perfil para atividades que ela não consegue executar, certo? Então eu uso constantemente, a gente efetivamente na empresa é questionado constantemente para eficiência, então essa discussão de, tá, mas o que tu tá fazendo não poderia ser feito por uma IA? Acho que tá a cada meia hora na nossa discussão, né? Sem dúvida. Então ela vem antes, né? Eu não deixei de contratar, mas sim revisei o perfil, o que a pessoa ia fazer, e talvez volume, talvez no fim do dia eu poderia estar contratando 3, estou contratando uma, porque o perfil mudou e eu consegui readequar. Não? Então é um ninho aqui, né? Um não e sim. Assim. Eu não deixei de contratar, mas sim, eu imagino que eu estou contratando menos porque eu estou utilizando a IA. Legal. Até complementando, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma demissão e não contratar alguém por conta da IA, mas eu consigo já perceber aquela pessoa que tem maior eficiência por conta da IA Sim. e aquele que não usa a IA e tá ficando para trás, né? Então é engraçado que em alguns lugares que eu trabalho são mais conservadores, e quando aquela pessoa que era mais conservadora começa a usar, parece que ela descobriu a lâmpada mágica, né? Ela fala, meu Deus, eu consegui fazer um negócio que demorava 5 dias, agora eu faço em 15 minutos. Então esse efeito é bem visível já, né? As pessoas que tinham um certo distanciamento, certo medo de utilizar essas ferramentas, quando descobre, melhora até mesmo a entrega e a confiança dela, né? E a IA eu acho que pode, desculpa muito legal. complementando, mas assim, na educação ela tem um poder de personalizar a mensagem, né, fazer ancoragem para o processo de aprendizagem individual. Então tu pode entender o contexto do aluno com aquele conteúdo para ele, como é que ele aplica aquele conteúdo. Aí ela tem essa capacidade de criar muitos cenários, multicontextos aplicados para o indivíduo. Eu estou fazendo um curso, enfim, e o professor usa o notebook LM, aí já fazendo um merchan, ele botou todo o meu contexto, todo o meu histórico, o que eu faço no dia a dia e como aquele conteúdo pode agregar no meu dia a dia. Então, os meus conteúdos são diretamente associados, é um conteúdo novo, mas se conectado diretamente ao meu dia a dia. Para mim, funciona muito bem. Legal. Muito bem. Eu já vi, inclusive, gestores de inovação, por exemplo, de terem desenvolvido internamente um agente de IA, que foi alimentado com notas de reunião, tomadas de decisão, enfim, tudo que aquela pessoa faz no dia a dia, e ele fez um combinado com a equipe dele. Toda vez que a equipe tem alguma dúvida de atividades no dia a dia, a equipe procura o agente. Consulta o agente primeiro. Procura o agente porque o agente já foi carregado com todas as decisões que ele toma, então a gente vai tomar uma decisão muito próxima daquele faria para ações do dia a dia. Sim, e aí com isso a equipe tem sempre uma resposta rápida, porque se fosse agendar um horário demoraria muito tempo, ele ganha eficiência também, né? Então isso é um exemplo que eu entendo que vai se disseminar cada vez mais para trazer um pouco mais de eficiência também, né? Outro ponto que eu vi esses dias, não me recordo qual era a universidade, uma faculdade, que tinha um curso tecnólogo de engenharia de prompt. Não olhei a grade, enfim, mas se for algo muito bem pensado em formação de novas competências, faz total sentido, né? Para a pessoa estar preparada. Eu fiz esse curso, tá? Não sei se é esse, mas eu fiz um curso de engenharia de prompt. Legal. E faz muito sentido. Porque, só tentando falar de comportamento e conectar, a gente por muito ano foi educado e criou um comportamento de pesquisar no Google, ok? A gente... 20 anos, talvez fazendo o mesmo. Exato. Faz a pergunta, escreve umas palavras, lê qual é o site, faz um resumo e tal. Usar o prompt, né, uma IA, com o mesmo método de um Google, o resultado não é o mesmo. Péssimo. É péssimo. Então você tem que aprender a pedir para uma IA de uma forma diferente de como você pedia para o Google. Então entender essa lógica de como funciona, isso é uma competência.
É Porque a verdade. gente precisa dizer, não é mais daquele jeito, você precisa dar mais contexto e deixar mais clara a tua intenção, Uhum. o que você realmente quer. Então, ele tem um modelo diferente para você atingir resultados diferentes, né? Por isso que é importante capacitar, né? Perfeito, Porque perfeito. senão joga a ferramenta lá, não dá resultado nenhum. E aí acha que a ferramenta que é ruim. Exato. Pessoal, a gente está chegando aqui mais para o final do nosso podcast. Eu queria então mais uma vez deixar uma oportunidade para que vocês façam uma consideração final, o Alexandre e Pedro, sobre o que vocês entendem então desse movimento da IA, e principalmente como que as empresas, enfim, podem se preparar para esse movimento. Bom, começa aí. Obrigado. Acho que a primeira mensagem é se aproximem desse conteúdo, né? Não se distanciem, não acho que ele também é muito buzzword, que é um hype que vai acontecer, eu acho que se aproximem, né? Tragam isso, busquem conhecimento, participem, discutam isso. Essa eu acho que é a primeira recomendação. Ela pode ser muito mais simples do que muitas vezes as pessoas também vendem. Eu brinco que sempre há um mercado que vende a dificuldade para poder vender o serviço da facilidade depois. Então tem muita gente que diz, não, é complexo e tal, para poder vender a facilidade depois. Então eu não vejo como uma grande dificuldade, né, o uso e a aplicação de IA. E as coisas básicas têm que estar bem feitas, bem resolvidas, né? Às vezes entender o que é realmente valor dentro da tua empresa, qual é o teu diferencial competitivo, como é o teu processo de negócio, tem muito mais impacto no uso da IA do que o conhecimento sobre o uso da IA, primeiro. Porque aí ela vai seguir comandos e processos e definições que você pedir para ela. Então, se você não saber bem o que você quer como negócio, qual é o teu diferencial, quem é o teu cliente, como ele percebe valor no teu negócio, naquilo que tu entrega, a IA ela só vai repetir mais do mesmo, não vai agregar valor. A gente faz esse processo, né? Novamente, a gente falou por muito tempo até atrás na Software Expert sobre automação, hiperautomação, agora está todo mundo falando sobre IA, mas quando a gente chega em projetos novos, a gente começa discutindo o processo. A gente começa a discutir, me desenha o processo, Exato. ok. Então, dentro deste processo, aqui tem oportunidade de uso de IA. Isso aí. Aqui faz sentido. Então, é para ser mais simples do que talvez o conhecimento do que está pairando no ar, no contexto de mercado, né? E a gente fica, podcasts e conversas como essas, eu acho que procuram aproximar as pessoas desse conteúdo para não deixar tão distante e achar que não é para mim. Não, pode ser para padaria, trouxe um exemplo aqui, pode ser para qualquer um dos nossos mercados. Agradeço a oportunidade novamente aqui, Cris. Obrigado, Alexandre. Eu iria para uma coisa próxima, né? Então, de fato, a diferença entre a produtividade que a gente espera e o que está sendo entregue hoje é a melhoria de processo, né? Então a gente tem que olhar os processos, analisar onde a gente vai conseguir colocar a IA dentro disso, né? Esse é um aspecto que pouca empresa está fazendo ainda, né? Muita gente está estimulando o uso da IA no indivíduo e não na empresa, né? Então existe uma diferença clara entre isso. Outro aspecto que eu queria reforçar, né, já que eu sou da parte de educação, para quem está estudando, usa a IA a favor e não contra. O que eu falo? Não terceirize a sua educação para uma ferramenta, ou seja, use aquilo lá para você se aprofundar, né? Hoje você consegue fazer um estudo muito legal usando ferramentas como essa, né, que você teria dificuldade para acessar anteriormente mesmo com o Google. Né? Então, hoje um aluno ele pode ser um super aluno se ele tiver, né, energia e vontade de aprender, porque essas ferramentas vão ter respostas infinitas ali e você consegue aprofundar, né, no nível que você tiver interesse, tá? Então esse é um ponto legal. E para quem for empreender também, que já foi parte da minha história, tenta pensar em como usar a IA para facilitar essa introdução sua no mercado. Né? Seja criando um site no Lovable, que você antigamente dependia de um engenheiro para criar ali a primeira versão, né? Para colocar, para testar, ver se entrega valor, né? Como você disse, o valor não vai depender da IA, né? Mas a IA pode te ajudar a entregar valor, né? Então acho que é um pouco dessa ideia, tá bom? Legal, obrigado, Pedro. Bom, pessoal, a gente viu algumas coisas extremamente relevantes aqui. Uma delas de que existe uma bolha, mas não sabe se ela vai permanecer ou se eventualmente vai explodir. Mas, obviamente, toda bolha existe um núcleo. A dúvida é se, de fato, isso vai explodir e o que vai permanecer depois. Ou, eventualmente, não explode, de fato, esse é o caminho, né? Outro ponto também é o que a sua empresa, eventualmente, já está fazendo para mapear quais seriam as funções, né, da sua empresa que eventualmente podem vir a ter um menor impacto e eventualmente ser complementadas ou apoiadas por inteligência artificial.
a provocação que eu faço é, se você ainda não está fazendo isso, muito provavelmente o seu concorrente já está, né? E o que eu entendo também é que no futuro a empresa que será mais eficiente e terá mais retorno financeiro não necessariamente é aquela empresa que tem mais tecnologia, mas sim aquela que consegue agregar a tecnologia ao seu trabalho e trazer mais eficiência. Então, esse era o nosso bate-papo de hoje. No próximo episódio, a gente vai continuar falando um pouco sobre inovação, tecnologia e como a inteligência artificial pode apoiar os nossos negócios. Até mais!